Salve, salve! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal da C3 Reformas. Hoje eu vou falar para você aqui as etapas da reforma, para você que está se planejando aí, de repente pensou em fazer por conta, contratar os profissionais separadamente. Então você precisa entender qual a sequência, a melhor sequência, aliás, a sequência ideal para você acompanhar a sua obra, para você executar, não pular etapas aí, porque isso é bem importante e para ter o melhor resultado possível, fechou? Então fica com a gente aí, que depois da vinheta você vai saber quais são as etapas de uma reforma, fechou? Bora lá! Então bora lá que eu vou dar uma sequência bala para você aí, que de repente vai contratar uma equipe para fazer um serviço por conta, você mesmo vai acompanhar. Então pega isso daqui, eu vou explicar para vocês aqui o que a gente faz na C3 e para você poder replicar aí na sua reforma, fechou? Então vamos lá. Normalmente quando a gente faz aqui o orçamento, aqui o nosso planejamento da reforma, a gente divide da seguinte maneira: a gente separa primeiramente por ambientes. Por que por ambientes? Porque isso facilita muito na hora de eu fazer o acompanhamento. Eu sei em cada ambiente o que tem que ser executado ali, mesmo que eu repita ali as etapas em outros ambientes, né? Fique repetitivo, mas eu consigo acompanhar cada ambiente separadamente. Muita gente faz lá um orçamento de reforma, coloca lá demolição, coloca a demolição da casa inteira, coloca lá revestimento da casa inteira. E aí fica muito difícil depois de você fazer um acompanhamento item a item, fazer um checklist. Então eu aconselho que você separe por ambientes e aí segue essa sequência que eu vou dar para você aqui, né, passo a passo. Então, primeira fase da obra de uma reforma é você fazer a demolição. E o que engloba a demolição? Demolição engloba aí desmontagem primeiro das coisas, né? Então você vai ter que desmontar o que está ali, às vezes os móveis, a cozinha, tem que ir lá e retirar, desmonta. Depois você vai entrar realmente na parte de demolição, que é remover pisos, revestimentos, né? Muitas vezes você tem que remover a fiação que vai ser trocada, então é demolição. E na demolição você tem que considerar aí que além de demolir, desmontar as coisas, né, você vai ter que ensacar aquilo ali e destinar aquele entulho para uma caçamba. E muita gente na hora, inclusive de pedir um orçamento ali, né, ou de montar esse planejamento, esquece que tem o tempo de demolir, o tempo de carregar o entulho, e isso é uma parte bastante trabalhosa. Então considere isso aí, o primeiro ponto da sua reforma é a demolição. Fechou? Acabando a demolição, próximo ponto que a gente vai fazer aí são as infraestruturas. O que são as infras, Fábio? As infras são toda a parte, né, que a gente faz aí de conduítes, caixinhas para tomada, interruptor, enfim, todos os pontos de iluminação, pontos de elétrica. E para isso você já tem que estar com as coisas muito bem definidas. É por isso que eu falei, inclusive, num outro vídeo, que eu vou deixar o card aqui para vocês acessarem, falando do planejamento. O quanto que o planejamento é importante justamente para você saber aonde vai colocar cada pontinho desse, porque é muito fácil você não se planejar, a hora que chega no fim da obra falar, nossa, eu devia ter mais tomada aqui, senti falta de uma tomada aqui para carregar meu celular, senti falta do interruptor ali, porque eu só acendo a luz aqui nesse ponto do ambiente, aí eu tenho que atravessar lá para o outro lado e eu não consigo apagar, porque eu esqueci de pôr um outro ponto de interruptor aqui, intermediário, faltou uma luz aqui, enfim, então planejamento aí da sua infra. Então esse aí é o segundo ponto que ele entra. Por que entra em segundo? Porque depois que as paredes estão peladas ali, o piso também, então todo demolido, é onde você vai fazer. Você vai ter que muitas vezes cortar a parede, cortar o piso para passar essas infras, instalar as caixinhas. Então esse é o momento de fazer esse trabalho. E aí a gente parte para o terceiro momento, onde a gente entra num trabalho muito similar, que são as hidráulicas. E as hidráulicas também elas demandam aí, na maioria das vezes, praticamente todas as vezes, de rasgar a parede para a gente passar ali os canos de esgoto, cano de alimentação de água, canos de dreno de ar-condicionado, às vezes o cano da própria infra do ar-condicionado, que a gente chama de rede frigorígena, que são aqueles tubos de cobre que vão da condensadora até a evaporadora. A evaporadora é aquela que fica dentro da casa. Então a gente tem que fazer também essas aberturas de parede, a gente corta as paredes para fazer todos esses pontos. E um ponto importantíssimo, gente, para a hidráulica aí, que eu já vou deixar aqui a dica para vocês. Então anotem isso aqui, ó, coloca uma luz vermelha aí para você não esquecer que sempre que você finalizar a hidráulica, lembra que logo depois, 24 horas depois, você já pode abrir a água e testar. Então teste a água antes de fechar as paredes. Muita gente descobre que a hidráulica não deu certo ou que tem algum vazamento depois de tudo pronto, depois do revestimento colocado, aí que a pessoa vai fazer o teste. Então não caia nesse erro. Quando você fizer as hidráulicas,
Dia seguinte, já faz o teste ali, abre lá o registro, abre a caixa d'água, abre a água da rua, testa, vê se não está tendo nenhum vazamento, vê se todos os pontos de água estão sendo bem abastecidos, se não está tendo nenhuma restrição, de repente, na hora de colar, entrou alguma sujeira no cano, às vezes entrou um pouco mais de cola, acontece, já que você está com as paredes abertas ali, é o momento de você corrigir. Beleza? E teste também as saídas de esgoto. Então joga a água ali no ponto de esgoto para você ver se ele está escoando bem. Porque também se às vezes alguma coisa está interrompendo, é o momento agora que você está com tudo aberto, não tem um piso instalado, nenhum revestimento para você corrigir. Fechou? Próximo ponto são as elétricas. Ou seja, a gente fez a infra ali, passou a tubulação, aí agora é hora de passar o cabeamento elétrico. Então a gente já entra nessa parte, por quê? Importante fazer isso agora, pelo mesmo motivo das hidráulicas. Pode ser que de repente numa instalação dessa que você fez, você percebe que você precisa chegar de um ponto para o outro, você vai precisar de um conduíte um pouco mais largo, você vai precisar de um ponto ali que você não estava contando, você vai lembrar de alguma coisa, ou alguma tubulação que já estava mais antiga ali, que você estava considerando que ia conseguir passar, que você ia aproveitar para conseguir passar o cabeamento, ela está interrompida, né, ou ela está com restrição, então é o momento que você pode fazer ali, abrir a parede, corrigir, isso é completamente normal, mas tem que ser feito nessa fase aqui, não deixe para fazer depois, não pule as fases, porque depois você pode ter aí surpresas extremamente indesejáveis. Fechou? Então, desse ponto para frente, a gente vai partir agora sim para as alvenarias. O que são as alvenarias? Alvenaria é construção de parede, né, regularização das paredes, então aquelas infras que a gente abriu, aqueles buracos, aqueles cortes, nós vamos fechar agora, vamos rebocar as paredes, vamos regularizar o piso, fazer contrapiso quando necessário. E aí logo depois dessa parte aí das alvenarias, de deixar tudo pronto, regularizadinho, no ponto para receber aí ou uma pintura ou um revestimento, antes de a gente partir para essa parte dos acabamentos, a gente tem que lembrar que alguns ambientes ali, por exemplo, como banheiros, às vezes a área de serviço, demandam impermeabilização. A impermeabilização entra também nessa fase final aí dos revestimentos, da alvenaria. Então a gente vai lá impermeabilizar. Então impermeabilize ali os ambientes que forem necessários e aí sim você vai partir para a próxima fase, que é a fase dos acabamentos. E os acabamentos, o que entra? Entra a parte de piso, de pinturas, revestimentos. O que são os revestimentos? São os azulejos aí na parede, né, falando aí no popular. Então, revestimento das paredes. E do piso, Fábio? Do piso nós vamos entrar daqui a pouquinho numa próxima etapa, mas agora a gente vai entrar nos revestimentos de parede. Então pense que você está saindo de uma parte de alvenaria, é uma coisa que faz um pouco mais de sujeira, então considera aí de fazer uma limpeza geral, né, uma remoção de pequenos entulhos, ensaca isso aí, destina para a caçamba se necessário. E agora a gente vai entrar na parte dos revestimentos, que é onde a gente vai revestir principalmente as paredes. E por que não os pisos agora, Fábio? Vou explicar já para você, porque a próxima fase nossa já vai ser explicativa, que é a fase do forro de gesso. Então quando a gente faz os revestimentos, a próxima fase é o forro de gesso. Por quê? Porque o forro de gesso ele demanda de que o revestimento já esteja no lugar, porque o forro normalmente ele vai e ele tem os acabamentos, as tabicas, elas são coladas aqui nos revestimentos, ou pelo menos logo acima, para fazer o acabamento, né? A gente não coloca o forro e depois o acabamento, a gente coloca o revestimento, depois o forro. E por que eu não ponho o piso? Porque o profissional do gesso ele vai ter que colocar os andaimes dele ali, os equipamentos para subir, para fazer o forro, e aí o seu risco de estragar o piso é muito maior. Então eu aconselho que você faça os revestimentos, faça os forros de gesso e só depois você faça aí os pisos, aí sim entra nessa fase. E só vou recapitulando um pouco quando eu falei das elétricas, é importantíssimo que as elétricas sejam feitas antes do forro de gesso, né, também, porque você vai demandar da mesma forma da elétrica de testar esses pontos, mas também vai demandar deles estarem prontos ali antes do forro chegar. Então, forro de gesso entra na parte dos acabamentos aí antes do piso. Próxima fase agora são a instalação dos pisos. Aí sim, agora a gente está com os pisos, instalando os pisos, deixando tudo pronto. Considere aí depois de fazer uma forração, mesmo que você não vá mexer em nada mais de forro no teto, porque a gente ainda tem uma próxima fase aí, que é a fase de pinturas. E aí a fase de pinturas também, muitas vezes a gente demanda de colocar aí escadas ou andaimes para poder fazer a pintura do teto também, né, depois de pronto. E aí não tem jeito, a gente vai ter que casar essas coisas aí, por isso que demanda de proteção. Então acabou a fase do gesso, aí sim a gente começa a fazer essa parte de pinturas.
E aí, partindo para o final da obra, né, depois de já tudo pronto, aí a gente faz uma geral, né, remove todas as coisas aí, remove todas as forrações, faz uma limpeza e começa a fazer o rejuntamento das peças aí, dos pisos e revestimentos, partindo para um finalzinho de obra. E o que normalmente demanda aí, a gente sempre deixar aí, eu aconselho que você faça esse acordo com o seu pintor aí, dele fazer tudo, mas deixar uma última demão para fazer depois da obra pronta, inclusive depois dos móveis. Fechou? Então espero aí que essas dicas tenham ajudado você aí a se organizar com a sua obra aí, sabendo as fases da obra, porque pelo menos é assim que a gente organiza aqui, ajuda demais, evita muito problema. E é a melhor maneira aí de você conseguir um resultado excelente, beleza? Então se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui, né? Ativa o sininho aí para você receber as notificações dos próximos vídeos e eu espero você no próximo vídeo, fechou? Tamo junto, valeu!